Salve, salve galera, Trunks! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da jornada 30x30. Eu sou o William Reis e hoje eu vou apresentar para vocês a função e. Vamos lá? Então, já estamos aqui na nossa planilha, onde a gente vai apresentar a função e. Primeiramente, vamos apresentar a sintaxe dessa função. Então, a função e basicamente é a letra E mesmo. Abre parênteses, teste lógico 1, ou seja, você vai realizar um teste lógico baseado no valor e algum critério que você quer que ele seja comparado a esse valor. Caso você tenha outros testes lógicos, basta separar por ponto e vírgula e determinar qual é o próximo teste lógico. E assim por diante. Tá? Basicamente, a função e ela precisa obrigatoriamente de um teste lógico. Observem que este teste lógico ele não está entre colchetes. Os demais testes lógicos, que não são obrigatórios, quando um argumento está entre colchetes, é porque ele é um argumento não obrigatório. Tá? Lembre-se disso aí nas próximas funções do Excel também. Tá? Isso vale para todas as funções do Excel. Quando o argumento não tiver entre colchetes, ele é obrigatório. Quando tiver entre colchetes, ele não é obrigatório. Então vamos lá. Explicar nosso exemplo aqui, nosso caso de uso, onde eu tenho uma tabela, tá? Com o nome dos vendedores, total de vendas desses vendedores e a quantidade de contas que o vendedor conseguiu alcançar no período determinado. Quanto que o vendedor vendeu em valor e quantas contas ele conseguiu nesse período, tá? E a gente tem aqui uma coluna de bônus, onde a gente vai determinar qual o valor que esse vendedor ele vai receber de bônus, tá? No caso, o bônus ele é um percentual de 1,5% sobre o valor total de vendas, tá? Mas para a gente saber se esse vendedor ele tem direito ou não a esse bônus, a gente tem que avaliar os critérios, tá? Então, os critérios são essas metas aqui. Para o vendedor ele ter direito ao bônus, ele tem que alcançar a meta de vendas no valor de 12.500 ou mais e a meta de contas no mínimo 5 ou mais contas, tá? No caso, como a gente está fazendo a função e, ele tem que atender as duas metas, tá? Ele não pode atender somente a meta de valor ou então somente a meta de contas alcançadas. Então, vamos lá, vamos preparar a nossa função. Então eu venho aqui, primeiro eu vou realizar os testes lógicos, tá? Então eu venho com igual e, abro parênteses. Meu primeiro teste lógico, eu vou verificar se o valor da venda é maior ou igual à meta, tá? Então eu vou ver aqui a meta de 12.500, tá? Como esse parâmetro aqui valerá para todas as linhas, eu vou travar essa célula, tá? Porque aí quando eu for arrastar, estender essa função para as demais linhas, ele vai ficar com essa célula travada. Então ele não vai se deslocar juntamente com as demais células, tá? Então eu clico em ponto e vírgula e eu vou fazer o segundo critério lógico, tá? Então eu vou verificar se a quantidade de contas foi maior ou igual à quantidade da meta de contas estipulada. Mesma coisa, vou travar. Para travar uma célula, um argumento, basta clicar em F4 no seu teclado. Pronto, eu só tenho esses dois parâmetros, esses dois critérios a serem analisados. Fecho o parênteses, clico em Enter, e ele já me traz o resultado. A função e, ela sempre trará duas informações, tá? Ou verdadeiro ou falso, conforme o teste que for realizado. No caso, ele me retornou falso. Por quê? Vamos entender por que ele retornou falso. Eu tenho aqui que o João, ele teve um total de vendas no valor de R$ 10.260. Esse valor, ele é maior
que 12.500? Não. Então, ele não atende esse critério, certo? Então, nesse caso, esse critério aqui é falso. Porém, no critério ao lado, ele alcançou 9 contas. 9 contas é maior ou igual a 5 contas da meta? É maior. Então, nesse caso, esse critério aqui foi verdadeiro. Porém, na nossa função, a gente exige que ele atenda aos dois critérios. Para que tudo seja verdadeiro, os dois critérios teriam que ser verdadeiros. Como o primeiro critério já foi falso, automaticamente ele entende que todos os critérios são falsos. A condição essencial, fundamental, é falsa. Tá? Vamos verificar os demais vendedores, demais linhas. Então eu vou estender a célula, tá? Eu vou seleciono a célula que eu quero estender, aponto o mouse até aparecer o símbolo de mais, clico e arrasto até embaixo. Pronto. Ele já verificou os critérios para todos os vendedores. Então vamos fazer a prova real aqui. Eu gosto sempre de fazer o teste de mesa, né? Então vamos lá. No caso a Maria. A Maria ela teve um total de vendas de R$ 15.700. R$ 15.700 é maior do que a meta de vendas de 12.500? Sim, é maior. Então, nesse caso, esse critério aqui é verdadeiro. Próximo critério. A quantidade de contas, no caso 7, é maior do que a meta de contas 5? Sim, também é verdadeiro. Então, em ambos os casos, os critérios são verdadeiros. Sendo assim, é verdadeiro a nossa avaliação da função E. Mesma coisa para a Lúcia, 13.275 maior que 12.500, e a conta ele alcançou exatamente a quantidade da meta, que são 5. Então, verdadeiro também. A Carla. A Carla aqui, ela não alcançou nem o total de vendas, nem o total de vendas e nem a quantidade de contas. Tá? Então, está abaixo da meta. Em ambos os casos, foi falso. Então, o bônus é falso. No caso, o Arthur ele também ficou abaixo na meta de vendas e na quantidade de contas. Falso. O Matheus, ele superou a meta de vendas, porém, na quantidade de contas, ficou abaixo. Falso também. E, por último, o Gabriel. Gabriel, ele não alcançou a meta de vendas, mas superou a meta de contas. Porém, como um dos critérios aqui é falso, então ele considera falso. Ok, já temos essa informação, sabemos quem efetivamente alcançou as duas metas e quem não alcançou, mas o que a gente quer mesmo é saber o valor do bônus que cada um deve receber. Então, no caso, eu vou utilizar a função C para verificar se o vendedor ele alcançou ambas as metas ou não. E caso ele tenha alcançado, eu vou multiplicar o valor total de vendas pelo percentual do bônus, me dando o resultado de bônus em reais que esse vendedor irá receber. Então eu vou vir aqui, eu vou complementar essa função. Tá? Então eu vou iniciar com C, abro parênteses. O nosso teste lógico vai ser exatamente a nossa função E. Então, essa função completa é o nosso teste lógico da função C. Então eu vou verificar se E é verdadeiro ou falso. Ponto e vírgula. Caso ele seja verdadeiro, ou seja, ele cumpre os dois critérios da função E, vou dar um zoom aqui na tela só para ficar melhor. Caso ele cumpra os dois critérios, eu vou fazer com que o valor da venda seja multiplicado pelo percentual do bônus, tá? Então eu vou travar a célula referente ao bônus, uma vez que quando eu arrastar para baixo para estender as células, essa célula vai estar travada, ele não vai descer junto, tá?
Então, ele vai fazer a multiplicação. Caso ele atenda os dois critérios, vai ser verdadeiro. E se for verdadeiro, eu quero que ele calcule o valor da venda vezes o percentual do bônus que o vendedor tem direito, tá? Ponto e vírgula. E agora eu vou determinar o critério do valor falso. Nesse caso, eu vou falar que o vendedor não tem direito ao bônus. Então eu vou escrever, como é um texto, textos eu tenho que sempre colocar entre aspas, tá? Então eu vou escrever aspas, ponho as aspas e vou não tem bônus. Fecho aspas, tá? E agora eu fecho parênteses e dou enter. Pronto. Agora, ó, observem que ele fez as duas funções estão alinhadas, tá? Então ele primeiro ele executa o teste lógico da função e, faz os dois critérios da função, verifica se ambos são verdadeiros. Caso seja verdadeiro, ele faz a multiplicação do valor de venda do vendedor vezes o percentual do bônus. E caso falso, ele traz o valor não tem bônus. Tá? Vamos estender essa fórmula para as demais linhas. Então, selecionei, apontei o mouse, cliquei, segurei, arrastei para baixo. Pronto, ele já calculou aqui que aqueles vendedores que alcançaram ambas as metas, no caso a Maria e a Lúcia, elas têm direito a esses valores de bônus em cima do valor das vendas que elas executaram. Os demais funcionários, os demais vendedores, eles não alcançaram ou nenhuma das metas ou ao menos uma das metas. Tá? Então ele não alcançou o objetivo que é alcançar ambas as metas. Tá? Então a partir daí a gente já tem a informação aqui exatamente como a gente esperava. Ok? Bom, basicamente é isso e aguardo vocês na próxima aula. E aí, gostou desse vídeo? Então deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para que você seja avisado quando a gente lançar os próximos vídeos. Ah, e não esqueça de se inscrever também no nosso perfil no Instagram e no nosso grupo no Facebook. Ambos os links estão na descrição logo abaixo. Muito obrigado e até a próxima.